Que Deus ilumine a sua vida, um grande abraço a você, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família de uma forma poderosa. Eu quero falar com você hoje sobre uma dúvida que muitas pessoas elas têm. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu recebi essa pergunta. Eu devo estudar teologia para entender a Bíblia, para aprender mais de Deus? A Bíblia, aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, ninguém entende as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Cuidado, muito cuidado com essa necessidade de buscar a letra, de buscar conhecer a letra. Eu me lembro que no início da minha conversão, ainda muito jovem, eu comecei numa busca desenfreada por conhecimento, lendo tudo quanto é tipo de livro que você possa imaginar, consumindo mesmo. E isso começou a me fazer muito mal, porque eu não tinha maturidade, eu não tinha ainda o Espírito Santo para me instruir, para ter discernimento das coisas. Isso trouxe só confusão e bagunça. É importante, sim, que você busque conhecimento, que você se aprofunde no estudo das Escrituras, da palavra, mas mais importante do que isso é você buscar o Espírito de Deus e pedir que Ele lhe dê direção e discernimento para você entender as coisas de Deus. Há muitas pessoas agora que estão incrédulas, pessoas que depois que elas começaram a estudar, elas se perderam. Há teólogos agora não creem mais em Deus. Há pessoas agora que depois que elas estudaram demais, elas enlouqueceram. Então cuidado, não é a letra, não é a palavra, a letra, não, mas é o Espírito. É isso que vai fazer com que você tenha o discernimento da palavra de Deus, estudar com o Espírito de Deus, estudar as Escrituras, examinar as Escrituras com a direção do Espírito Santo. Isso é muito bom. Agora, estudar a título de conhecimento, a título de conhecer da história, isso não é bom, isso não é saudável e isso pode fazer você se perder. A Bíblia aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, foca nisso, em temer a Deus,
em guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Muito cuidado para você não trazer dúvidas para o seu coração. Conhecimento demais, a busca por esse conhecimento em fado da carne. Você vê, por exemplo, hoje que o ego é muito grande. As pessoas, muitas vezes, elas buscam conhecimento e querem falar de uma maneira muito difícil, que muitas vezes uma pessoa simples que está ali sentada ouvindo mensagem, ela não consegue nem entender, porque é tanta coisa desnecessária, palavras difíceis, né? Tem pregações, por exemplo, que para você entender o que o sujeito está pregando, você tem que ser um teólogo também, porque senão você não entende. E Jesus pregava de uma forma simples, usando parábolas, fazendo metáforas, facilitando a mensagem para que as pessoas pudessem entender. E ele fazia isso de uma forma com muita sabedoria. Ele pregava de uma forma que entendia quem ele quisesse que entendesse e não entendiam aqueles que ele não queria que entendesse. Os considerados sábios, doutos, cultos desse mundo. Então, busque a palavra de Deus com sabedoria e peça ao Espírito Santo para ele dirigir os seus pensamentos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a você.